O silêncio na sala de tribunal 304 era pesado o suficiente para esmagar um homem. De um lado do corredor sentava-se a família Sterling, vestida em seda italiana, verificando seus Rolexes, já mentalmente gastando os milhões que tinham certeza de herdar. Do outro lado sentava-se Jane Vance, vestindo um vestido de loja de segunda mão, mãos dobradas silenciosamente em seu colo. Eles olhavam para ela com pena, às vezes com nojo. Eles pensaram que ela era apenas a ajuda. Eles pensaram que ela estava lá para receber um último salário. Mas quando a juíza Evelyn Blackwell baixou seu martelo e leu a cláusula final do último testamento de Arthur Sterling, os sorrisos presunçosos não apenas desapareceram. Eles sumiram. Em 3 segundos, a mulher quieta se tornou a pessoa mais poderosa na sala. E os parentes perceberam tarde demais que sua ganância tinha acabado de lhes custar tudo. Aqui está a história de como o silêncio e um pouco de justiça destruíram uma dinastia. Arthur J. Sterling não era um homem gentil em sua juventude, mas ele era um rico. Ele tinha construído um império de navegação dos docas de Seattle até os arranha-céus de Nova York. Quando ele faleceu aos 89 anos dentro de sua propriedade extensa, Oakwood Manor, nas colinas tranquilas do condado de Litchfield, Connecticut, o luto de sua família era mensurável. Foi medido em segundos. Especificamente, os 30 segundos que levou para sua filha, Beata Trice Sterling Davis, parar de fingir chorar e começar a perguntar onde estavam as chaves do cofre. Nos últimos 5 anos da vida de Arthur, contudo, a família tinha estado largamente ausente. Beata Trice estava ocupada de férias na Riviera Francesa. O neto de Arthur, Julian, estava construindo sua marca em Los Angeles, o que principalmente envolvia bater Ferraris que ele não podia pagar. A única pessoa que tinha realmente estado em Oakwood Manor, trocando as bolsas de soro de Arthur, lendo-lhe o Jornal da Manhã e tolerando seus acessos de raiva induzida pela demência, era Jane Vance. Jane era a sobrinha distante de Arthur, uma parente tão removida na árvore genealógica que Beata Trice frequentemente se referia a ela como a desgarrada. Quando os pais de Jane morreram em um acidente de carro em Ohio 4 anos antes, ela não tinha para onde ir. Arthur, em um raro momento de pragmatismo, ofereceu-lhe um quarto na ala dos criados em troca de deveres de cuidadora. Ele não queria pagar a uma agência de enfermeiras profissionais as taxas premium para cuidado 24/7. Ele conseguiu Jane de graça. O dia do funeral era frio e cinzento. O cemitério em Litchfield estava cheio de guarda-chuvas pretos e apertos de mão insinceros. Ela ainda está usando aqueles sapatos. Julian sussurrou alto para sua mãe, Beatrice, acenando em direção a Jane. Jane ficou separada da família perto da parte de trás, vestindo um vestido preto simples e sapatilhas arranhadas. Ela não sabe que este é um evento Sterling? É embaraçoso. Ignore-a, Julian. Beatrice sibilou, ajustando seus óculos de sol oversized. Assim que o testamento for lido na segunda-feira, daremos a ela uma passagem de ônibus de volta para Ohio e algumas centenas. Ela estará fora do nosso cabelo. Jane os ouviu. Ela sempre os ouviu. Ela tinha passado 4 anos se tornando invisível, dominando a arte de se misturar nas paredes de mogno da mansão. Ela olhou para baixo para a terra fresca cobrindo o túmulo de Arthur. Ela não estava chorando pelo dinheiro. Ela estava chorando porque, apesar de sua natureza rude, Arthur tinha sido a única família que lhe restava. E nas últimas horas da noite, quando a medicação para a dor fez efeito, ele tinha contado a ela histórias. Ele tinha contado a ela segredos. Senhora Vance. Jane olhou para cima. Um homem alto com cabelo prateado e óculos de aro de arame estava de pé ao lado dela. Era Samuel Thorne, advogado pessoal de Arthur da firma Thorne, Biggs e Stratton. Ele era conhecido como o Tubarão de Connecticut por uma razão. Sr. Thorne, Jane disse suavemente. Sinto muito pela sua perda. Eu sei que você e o tio Arthur eram amigos. Nós éramos,
Thorne disse, seu rosto ilegível. Ele olhou para Beatrice e Julian, que estão atualmente discutindo com o diretor da funerária sobre o custo dos arranjos de flores. A leitura do testamento está agendada para segunda-feira de manhã, às 9h17. No tribunal nosso? Jane franziu a testa. Eu pensei que você geralmente fazia essas coisas no escritório da mansão. Geralmente sim, Thorne disse, sua voz caindo uma oitava. Mas dadas as complexidades dos desejos finais do Sr. Sterling, a juíza Evelyn Blackwell concordou em presidir o inventário imediatamente. É uma audiência formal. Você precisa estar lá, Jane. Eu? Jane agarrou sua bolsa. Sr. Thorne, Beatrix me disse que não sou necessária. Ela disse que eu deveria arrumar minhas coisas. Os olhos de Thorne endureceram atrás de seus óculos. Não arrume nada, e não deixe que eles a intimidem. Esteja no tribunal na segunda-feira, 9 para melhor. Ele se afastou antes que ela pudesse fazer outra pergunta, deixando Jane de pé na garoa, sentindo um estranho nó de pavor e antecipação apertando em seu estômago. O fim de semana seguinte ao funeral foi um pesadelo dentro de Oakwood Manor. Com Arthur se foi, Beatrice se mudou com a sutileza de um furacão. Na manhã de sábado, Jane estava na cozinha preparando chá quando Beatrice entrou furiosa, seguida por Julian e o outro sobrinho de Arthur, Marcus. Marcus era um desenvolvedor imobiliário falido que devia dinheiro significativo a bancos em Boston. Ele olhou para a prataria na mansão com a fome de um lobo faminto. Jane! Beatrice latiu, batendo a mão na ilha de mármore. Por que as pinturas de Arthur ainda estão na parede? Eu não entendo, Jane gaguejou. Estamos tendo um avaliador vindo esta tarde de Sabes, Beatrice disse, verificando suas unhas. Estamos liquidando a coleção de arte primeiro. Vale pelo menos 12 milhões. Eu quero eles tirados e empilhados na biblioteca agora. Mas Jane hesitou. Sr. Thorne disse que nada deveria ser movido até a leitura formal na segunda-feira. A sala ficou em silêncio. Julian riu, um som de latido cruel. Ele caminhou até Jane, pairando sobre ela. Ouça-me, seu pequeno rato. Julian zombou. Sr. Thorne trabalha para nós agora. Nós somos os herdeiros. Esta é a nossa casa. Você é uma convidada que estendeu sua estadia além do bem-vindo. De fato, ele puxou um pedaço de papel dobrado do bolso de sua jaqueta e o bateu no balcão. O que é isto? Jane perguntou, suas mãos tremendo. É uma renúncia de responsabilidade, Marcus interveio, servindo-se de um copo do caro uísque escocês de Arthur. E um acordo de não divulgação. Você assina isto, confirmando que você nunca roubou nada de Arthur e que você não falará com a imprensa sobre sua condição médica. Você assina e nós lhe damos um cheque de $5.000 agora mesmo. E se eu não fizer, Jane perguntou silenciosamente. Beatrice deu um passo à frente, seu perfume dominando o cheiro do chá. Então teremos a equipe de segurança para escoltá-la para fora da propriedade por invasão. E nós a processaremos pelo roubo de, eu não sei, digamos o colar de pérolas da vovó. Tenho certeza que podemos encontrá-lo faltando se procurarmos com bastante afinco. Era uma ameaça flagrante. Eles estavam tentando assustá-la. Eles a queriam fora antes da data do tribunal. Eles não queriam uma testemunha para seu saque. Jane olhou para o papel. $5.000 era muito dinheiro para ela. Ela poderia recomeçar. Ela poderia deixar este poço tóxico de víboras. Ela pegou a caneta, mas então ela se lembrou da voz de Arthur de 2 semanas atrás, tarde da noite. Jane, eles vão vir para cima de você. Eles vão mostrar os dentes. Você tem que ser forte. Prometa-me, garota. Prometa-me que você manterá a sua posição. Jane largou a caneta. Não, ela sussurrou. Com licença. Os olhos de Beatrix saltaram. Eu disse, não. Jane disse, sua voz tremendo, mas ganhando volume. Eu não vou assinar, e não estou saindo até que o Sr. Thorne me diga para fazê-lo. Esta era a casa de Arthur. Ele não iria querer você a rasgar antes que ele esteja sequer frio no chão.
Beatrice ficou de um tom de roxo que não combinava com seu cachecol de grife. Sua pequena sanguessuga ingrata. Você pensa que tem direitos aqui? Você é nada. Você limpou seu queixo e trocou seus lençóis. É isso. Saia da minha cozinha, Jane disse. Ela surpreendeu a si mesma. Ela o surpreendeu ainda mais. Julian deu um passo à frente agressivamente, mas Marcus o segurou. Deixe pra lá, Julian. Ela quer jogar do jeito difícil. Bem, segunda-feira de manhã, ela será humilhada na frente de um juiz. Então nós a jogamos na rua com nada. Eles saíram furiosos, deixando Jane sozinha na vasta e silenciosa cozinha. Ela afundou no chão e chorou, aterrorizada com o que ela tinha acabado de fazer. Ela não sabia que no escritório no andar de cima, escondido dentro de uma velha cópia de Moby Dick, estava um diário que Arthur tinha guardado no último ano. Um diário que detalhava cada visita que Beatrice não fez, cada dólar que Marcos pegou emprestado e nunca pagou de volta, e cada gentileza que Jane tinha mostrado a ele. Ela não sabia ainda, mas segunda-feira não ia ser um funeral para Arthur. Iria ser uma execução para eles. A manhã de segunda-feira chegou com uma tempestade que chacoalhou as janelas do Tribunal Superior de Bridgeport. A atmosfera dentro da sala de tribunal 304 era estéril e fria. A família Sterling chegou em uma frota de SUVs pretos. Beatrice vestia um terno Chanel preto que custava mais do que todos os ganhos da vida de Jane. Julian usava óculos de sol dentro de casa. Marcus parecia nervoso, constantemente verificando seu telefone para atualizações sobre suas dívidas. Eles ocuparam a fila da frente inteira do lado direito, flanqueados por 2 advogados juniores que eles tinham contratado apenas no caso. Thorne tentou algo complicado. Jane chegou de ônibus urbano. Ela estava molhada da chuva, seu guarda-chuva tendo virado do avesso a 2 quarteirões de distância. Ela entrou na sala do tribunal, pingando ligeiramente no linóleo. Para cá, Sra. Vance Samuel Thorne acenou para ela para a mesa à esquerda. Por que ela está sentada na mesa do autor estalou alto? Ela é uma empregada. Ela deveria estar na galeria. Ela é uma parte nomeada nos procedimentos, Thorne disse calmamente, arrumando seus arquivos. Parte nomeada? Julian zombou. O quê? O vovô deixou o gato para ela? Ou talvez sua velha cadeira de rodas? A família riu baixinho. Todos de pé. O oficial de justiça bradou. A juíza Evelyn Blackwell entrou. A juíza Blackwell era uma lenda no estado de Connecticut. Ela tinha 60 anos, afiada como ataque, e tinha tolerância zero para bobagens. Ela sentou-se, ajustou suas vestes e olhou por cima de seus óculos para a família Sterling. Sentem-se, ela comandou. A sala caiu em silêncio. Estamos aqui para a audiência de inventário da propriedade de Arthur J. Sterling, a juíza Blackwell disse. Sr. Thorne, você é o executivo. Eu sou sua honra, Thorne disse levantando-se. Muito bem, vamos prosseguir. Eu revisei os documentos preliminares. Eu entendo que há uma contestação em relação à validade do último testamento. Sim, sua honra. O advogado de Beatrice, um homem astuto chamado Sr. Henderson, levantou-se. Nós representamos a linhagem direta de Arthur Sterling. Nós acreditamos que qualquer documento produzido pelo Sr. Thorne recentemente foi criado sob influência indevida. Nosso pai estava sofrendo de demência. Ele não estava em sua mente certa. Nós acreditamos que esta jovem mulher... Ele apontou um dedo acusador para Jane. Manipulou um homem doente, moribundo para garantir um pagamento. Jane encolheu-se em seu assento. A acusação picou como um tapa. Manipulada? A voz de Thorne cortou a sala. Sua honra, o Sr. Sterling estava imperfeitamente até o fim. De fato, ele gravou uma declaração em vídeo 3 semanas antes de sua morte, especificamente para abordar esta acusação. Um vídeo, Beatrice sussurrou, seu rosto empalidecendo. Toque, a juíza Blackwell ordenou. Thorne acenou para o escrivão do tribunal. Uma grande tela na parede piscou para a vida.
O rosto de Arthur Sterling apareceu. Ele parecia frágil, sentado em sua poltrona de couro na mansão, mas seus olhos eram claros e azuis. Meu nome é Arthur Joseph Sterling. A gravação de vídeo tocou. Hoje é 14 de outubro. Estou fazendo esta declaração de minha própria livre e espontânea vontade. Eu conheço minha família. Eu sei que quando eu morrer, Beatrice vai querer as joias. Julian vai querer os carros. Marcos vai querer o dinheiro para pagar suas dívidas de jogo. Na sala do tribunal, Marcos ofegou audivelmente. Julian parecia que tinha sido socado. Eles não me visitaram em 6 meses, Arthur continuou na tela. Nem uma vez, nem para o meu aniversário, nem quando eu caí e quebrei meu quadril. Eles só ligaram para perguntar quando os dividendos das ações da empresa estavam vindo. Arthur pausou para tossir. E no vídeo, a mão de Jane entrou no quadro, oferecendo-lhe um copo de água. Ele pegou com um sorriso. Obrigado, minha querida, Arthur disse para Jane no vídeo. Ele olhou de volta para a câmera. Esta jovem mulher, Jane, é a única razão pela qual ainda estou vivo hoje. Ela cozinhou para mim. Ela leu para mim. Ela limpou depois de mim quando eu estava muito envergonhado para pedir ajuda. Ela nunca pediu um aumento. Ela nunca pediu para estar no testamento. Arthur inclinou-se para a lente da câmera. Então, para minha família que está assistindo isso agora, eu quero que vocês saibam que eu os vi. Eu vi exatamente quem vocês são e ajustei meu testamento de acordo. A tela ficou preta. O silêncio na sala do tribunal era absoluto. Beatrice estava apertando o corrimão tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Sr. Thorne, a juíza Blackwell disse, por favor, leia a distribuição de bens. Thorne pegou um documento grosso encadernado em papel azul. Para minha filha, Beatrice, Thorne leu. Deixo os álbuns de fotos da família encontrados no sótão para que ela possa se lembrar da família que negligenciou. O quê? Beatrice gritou. É isso. Os álbuns para meu sobrinho Marcos. Thorne continuou, ignorando a explosão. Deixo o perdão de sua dívida atual para mim, totalizando $450. Você agora está livre de dívidas para a propriedade, Marcos. Não desperdice. Marcos caiu na cadeira. Era muito dinheiro, mas não eram os milhões que ele precisava. Para meu neto, Julian, Thorne leu. Deixo minha picape Ford 1998. É confiável, resistente e requer trabalho duro para manter. Traços que você atualmente carece, mas esperamos que aprenderá. A picape, Julian gritou, levantando-se. Ele tem uma coleção de Ferraris. Ele tem um Shelby Vintage. Eu recebo um Ford preso. Sente-se. A juíza Blackwell bateu o martelo. Mais uma explosão e eu o manterei em desacato. Julian sentou-se fumegando. E finalmente Thorne disse, virando a página. Ele olhou para Jane e pela primeira vez ele sorriu genuinamente. Para Jane Vance, Thorne pausou. A tensão na sala era tão espessa que parecia que o ar tinha sido sugado. Para Jane Vance, que me deu dignidade quando eu não tinha nenhuma, deixo o restante da propriedade Sterling. Beatrice soltou um som estrangulado. Isso inclui, Thorne listou, a propriedade Oakwood Manor, a vila de férias no Lago Co, a coleção de arte inteira, a participação controladora na Sterling Shipping Logistics e o conteúdo de todas as contas bancárias privadas, totalizando aproximadamente 84 milhões. Não! Beatrice gritou, pulando para seus pés. Isto é uma mentira. Isto é fraude. Ela é uma bruxa. Ela o envenenou. Ordem! A juíza Blackwell gritou. Eu quero um recesso. O advogado de Beatrice gritou. Nós contestamos isso. Esta mulher é uma ninguém. Ela é uma garçonete. Ela não pode gerenciar um império de navegação. Na verdade, Thorne interrompeu, sua voz calma. Há uma condição anexada à herança. Uma cláusula sobre a qual o Sr. Sterling foi muito específico.
Jane olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não se importava com o dinheiro. Ela estava apenas oprimida pela defesa de Arthur dela. Que condição, ela sussurrou. Thorne olhou para a família Sterling, depois de volta para Jane. A cláusula de caráter, Thorne disse. O Sr. Sterling estipulou que, para o testamento ser válido, Jane Vance deve concordar com uma coisa. Ela tem o poder de vetar as heranças dos outros membros da família. Se ela decidir que eles são indignos, ela pode despojá-los dos álbuns de fotos, do perdão da dívida e da picape. Ela pode deixá-los com absolutamente zero. É inteiramente à sua discrição. Cada cabeça na sala do tribunal virou-se para Jane, a mulher quieta, o rato. Beatrice, Marcus e Julian olharam para ela. A arrogância deles tinha ido embora. Em seu lugar estava puro, medo não adulterado. A dinâmica de poder tinha mudado tão violentamente que a sala parecia girar. Jane levantou-se lentamente. Ela enxugou os olhos. Ela olhou para Beatrice, que tinha zombado de seus sapatos. Ela olhou para Julian, que tinha ameaçado jogá-la para fora. Ela olhou para Marcus, que tinha tentado suborná-la. Ela caminha em direção ao centro da sala do tribunal. Posso falar? Jane perguntou à juíza. Você pode. A juíza Blackwell disse suavemente. Jane virou-se para seus parentes. O lábio de Beatrix estava tremendo. Jane, querida. Beatrice gaguejou, sua voz tremendo. Nós estávamos apenas chateados. Você sabe como a família é. Nós amamos você. Nós somos família. Família. Jane repetiu a palavra, saboreando-a. Família. Jane repetiu, sua voz quieta, mas carregando para o fundo da silenciosa sala do tribunal. Beatrice assentiu ansiosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto, borrando sua cara máscara. Sim, Jane, nós somos a única parentela que você tem restado. Jane olhou para Beatrice por um longo momento. Quando meus pais morreram, Jane disse, eu liguei para você, tia Beatrice. Eu tinha 22 anos e estava terrivelmente sozinha. Eu perguntei se eu poderia ficar em sua casa de hóspedes por um mês, até que eu me recuperasse. Você se lembra do que você me disse? Beatrice congelou. Você me disse que sua apólice de seguro não cobria desgarradas e desligou o telefone. Jenny recordou sem amargura, apenas fato frio. Arthur me acolheu. Não você. Ela virou-se para Marcos. E você? 6 meses atrás, Arthur estava chorando porque ele não conseguia lembrar o rosto de sua mãe. Eu liguei para você para perguntar se você tinha alguma foto antiga. Você disse, tempo é dinheiro, querida, e estou com pouco dos dois. Então você perguntou se Arthur tinha assinado o cheque para seu empréstimo Ponte ainda. Marcos olhou para seus caros mocassins italianos. Jane virou-se de volta para a juíza. Sua honra, eu entendo o poder que Arthur me deu. Eu não quero seus álbuns de pena ou suas dívidas ou aquela velha picape, mas Arthur queria que eles aprendessem algo. Eu não vou exercitar as garras hoje. Eu quero ver se eles são capazes de ser seres humanos decentes primeiro. Deixe o testamento permanecer como vermelho por agora. A juíza Blackwell assentiu lentamente, um indício de respeito em seus olhos. Muito bem. O testamento é admitido para inventário. Sr. Thorne, você pode começar a transferência de bens. A sessão é encerrada. A família tem 30 dias para apresentar objeções formais antes que a propriedade seja finalizada. Ela bateu o martelo. Soou como um tiro de canhão, sinalizando o início de uma guerra. No momento em que a juíza deixou o banco, o choro de Beatrix cessou instantaneamente. Seu rosto endureceu em uma máscara de fúria pura. Você pensa que isso acabou? Beatrice sibilou, inclinando-se sobre o corrimão em direção a Jane e Thorne. Você pensa que pode roubar o legado do meu pai, sua pequena ratazana caçadora de ouro. Nós amarraremos isso no tribunal por uma década. Você nunca verá um centavo. Senhora Sterling Davis,
Samuel Thorne se interpôs entre eles, sua voz gélida. Eu sugiro que você guarde sua energia para seu próprio advogado. Você está agora invadindo o tempo do meu cliente. Fora do tribunal, a chuva tinha parado, mas a mídia tinha chegado. Câmeras piscaram enquanto a família Sterling emergia, parecendo sombria. Beatrice empurrou um repórter, perguntando sobre a cláusula de caráter. Jane emergiu minutos depois, flanqueada por Espinho. Os flashes a cegaram. Senhorita Vance, como se sente ser os herdeiros da Sterling Shipping? É verdade que a família a tratou como uma serva? Você vai despejá-los? Sem comentário, Thorne disse repetidamente, guiando Jane para um carro de cidade esperando, o carro de Arthur. Enquanto eles se afastavam, Jane olhou pela janela riscada pela chuva e viu Beatrice, Julian e Marcus amontoados sob um toldo, discutindo violentamente com seu advogado, Sr. Henderson. Eles pareciam animais encurralados. Uma hora depois, na luxuosa sala de conferências do escritório de advocacia de Henderson, o humor era venenoso. Como você pôde deixar aquele vídeo acontecer? Julian gritou para Henderson, andando pela sala. Você disse que o velho estava muito longe para formar uma frase coerente. Thorne nos pegou de surpresa, Henderson disse, afrouxando sua gravata, suor perlando em sua testa. Ele escondeu a declaração perfeitamente, mas me ouça. Nós não estamos acabados. A cláusula de caráter é altamente incomum. Podemos atacá-la como sendo contra a política pública, argumentando que ela dá muito poder arbitrário a uma parte interessada. Podemos apresentar uma injunção para congelar os bens. Isso leva muito tempo. Beatrice estalou. Ela se serviu de uma vodka de meio-dia do bar do escritório. Precisamos de algo mais rápido. Precisamos destruir a credibilidade dela. Se pudermos provar que ela enganou Arthur ou mentiu para ele, podemos invalidar todo o testamento com base em fraude. Ela é uma menina de couro de Ohio. Mãe Marcos caiu em uma cadeira. Ela não tem esqueletos. Ela mal tem uma personalidade. Todo mundo tem esqueletos. Beatrice rosnou. Ela bateu seu copo. Eu quero saber tudo sobre Jane Vance antes que ela viesse para Oakwood Manor. Quem eram seus amigos? A quem ela devia dinheiro? Com quem ela estava dormindo? Pessoas como ela não apenas aparecem do nada. Beatrice virou-se para Henderson. Contrate Kellen Reed. Henderson hesitou. Leia Beatrice. Aquele homem é um pitbull. Ele não joga pelas regras. Se Thorne descobrir que o contratamos. Eu não me importo com regras, Beatrice gritou. Estamos falando de 84 milhões de livros. Envie Reed para o Ohio. Diga a ele que eu quero sujeira. Eu quero imundície. Eu quero algo que a faça parecer como a ela é. Assim, quando voltarmos ao tribunal, a juíza Blackwell vomita quando ela olha. Retornar a Oakwood Manor foi surreal. Os grandes portões de ferro que Jane só tinha aberto para outros agora se abriram para ela. A equipe estava enfileirada no hall. Sra. Higgins, a governanta-chefe, uma mulher austera que tinha secretamente escorregado cobertores extras para Jane no inverno, deu um passo à frente. Bem-vinda ao lar, Sra. Vance, a Sra. Higgins disse, oferecendo uma pequena e genuína reverência. Por favor, Sra. Higgins, Jane disse, sentindo-se desconfortável. É apenas Jane. Não mais, mãe, a Sra. Higgins disse firmemente. Não mais. A suíte master da ala leste foi preparada para você. Nós mudamos suas coisas do quarto anterior. Jane caminhou pela casa silenciosa. Parecia diferente agora. Os retratos de ancestrais Sterling nas paredes pareciam encará-la. Intrusos em seu domínio. Ela entrou no escritório de Arthur. Ainda cheirava a seu tabaco e velhos livros de couro. Samuel Thorne estava esperando por ela lá. 2 pilhas de pastas grossas na maciça mesa de carvalho. Esta é a realidade, Jane. Thorne disse sobriamente, batendo na primeira pilha. Esta é a Sterling Shipping Logistics. É uma operação global com 4.000 funcionários.
frotas no Atlântico e Pacífico e concorrentes muito agressivos. O conselho de diretores está atualmente em sessão de emergência. Eles estão apavorados. Eles pensam que você vai vendê-lo em peças. Jane passou a mão pela mesa. Eu não sei a primeira coisa sobre transporte marítimo, Samuel. Arthur sabia disso. Ele deixou uma carta de instrução. Ele quer que você nomeie um CEO interino. Ele recomenda a atual COO, Sarah Jenkins, uma mulher muito capaz em quem Arthur confiava. Seu trabalho por agora é aprender a ser a acionista majoritária para segurar as rédeas. Thorne moveu-se para a segunda pilha de pastas. E esta é a batalha legal. Henderson apresentou uma injunção de emergência 1 hora atrás para congelar as contas bancárias. Nós a derrotaremos amanhã de manhã, mas é apenas a primeira salva. Beatrice vai tentar provar que você é inadequada, mentalmente instável ou criminalmente manipuladora. Deixe-os tentar, Jane disse, surpresa pelo aço em sua própria voz. De pé no quarto de Arthur, ela sentiu sua força se esfregando nela. Eu não tenho nada a esconder. Thorne olhou para ela por cima de seus óculos. Você tem certeza, Jane? Porque se há algo, qualquer coisa em seu passado que eles possam distorcer, você precisa me contar agora, antes que eles encontrem. Jane pensou de volta em sua vida em Dayton, Ohio, antes do acidente que matou seus pais. Era uma vida tranquila, faculdade comunitária, trabalhando em uma lanchonete. Então ela se lembrou de Darius. Um arrepio correu por sua espinha lá. Havia um menino de volta em Dayton anos atrás. Thorne sentou-se, caneta em punho. Me diga. Enquanto Jane estava confessando seu passado para Thorne, Callan Reed estava alugando um quarto de motel barato em Dayton, Ohio. Reed era um homem que parecia que dormia em seu sobretudo. Ele cheirava a cigarros baratos e desespero. Ele cobrava $500 por hora porque ele obtinha resultados, geralmente pisando sobre linhas legais. Ele passou 2 dias entrevistando os antigos vizinhos, proprietários e chefes de Jane na lanchonete. Eles todos disseram a mesma coisa. Doce garota, quieta, trágico sobre seus pais. Era um beco sem saída. Frustrado, Reed foi a um bar de mergulho na beira da cidade, o tipo de lugar onde as sirenes da polícia eram ruído de fundo. Ele pagou ao barman $50 por informações sobre qualquer um que conhecesse Jane Vance 5 anos atrás. Um homem no fim do bar animou-se. Ele era magro, com tatuagens rastejando pelo seu pescoço e olhos que pareciam muito velhos para seu rosto. Vance, o homem disse, sua voz rouca. Sim, eu a conhecia. Ela era minha garota. Reed caminhou, colocando uma nota de $100 no balcão do bar. Qual é o seu nome, amigo? Darius Hayes, o homem disse, pegando a nota. Você estava namorando Jane Vance. Ela não parece seu tipo, Darius, Reed disse secamente. Darius riu. Um som de tosse. Ela nem sempre foi a pequena senhorita perfeita. Antes que seus pais morressem, ela era selvagem. Nós corríamos juntos. Ela estava dirigindo o carro de fuga na noite em que fui pego pelo trabalho da farmácia. A frequência cardíaca de Reed acelerou. Isto era ouro. Carro de fuga. Ela nunca foi acusada. Papai pagou os policiais. Darius cuspiu. Então eles morreram e ela disparou para Connecticut para fazer papel de babá para algum tio rico. Me deixou para apodrecer na prisão estadual por 4 anos. Eu acabei de sair. Reed puxou um envelope. Continha $5.000 em dinheiro. O dinheiro de Beatrice. Darius. Reed deu um sorriso predatório. Como você gostaria de fazer uma viagem com todas as despesas pagas para Connecticut? Há algumas pessoas lá que adorariam ouvir sua história sobre Jane Vance, a motorista de fuga. Darius olhou para o dinheiro, seus olhos brilhando com vingança e ganância. Quando partimos? De volta a Oakwood Manor, 3 dias depois, a peça estava despedaçada. Jane estava na biblioteca tentando entender um relatório de lucros trimestral para a empresa de transporte marítimo quando a Sra. Higgins entrou parecendo pálida. Sra. Vance. Há um cavalheiro no portão. Ele insiste em vê-la.
Ele recusou-se a dar seu nome à segurança, mas ele enviou isto. A senhora Higgins entregou a Jane um pequeno medalhão de prata manchado. A respiração de Jane prendeu-se em sua garganta. Suas mãos tremeram enquanto ela o pegava. Era barato, algo que ela tinha comprado em uma feira quando tinha 19 anos. Dentro estava uma foto minúscula e desbotada dela, e Darius rindo. Ela não o tinha visto em 5 anos. Ela pensou que o tinha perdido na noite em que Darius foi preso. A noite em que ela fugiu da cena em pânico, mudando para sempre o curso de sua vida. Deixe-o entrar, Jane sussurrou, fechando o punho em torno do medalhão tão apertado que cortou sua palma. Mas mamãe, a segurança diz que ele parece rude. Deixe-o entrar, senhora Higgins. Traga-o aqui. 10 minutos depois, as portas da biblioteca se abriram. Darius entrou casualmente, parecendo fora do lugar entre as primeiras edições imóveis de couro. Ele parecia mais saudável do que em Ohio, graças ao financiamento de Beatrice. Ele estava vestindo um novo terno que não servia muito bem, comprado por Kellen Reed. Olá, Ellie. Darius sorriu, apreciando o olhar de terror em seu rosto. Belo lugar você conseguiu aqui. Uma pequena atualização do parque de trailers, hein? O que você quer, Darius? Jane perguntou, levantando-se, tentando manter a mesa entre eles. Ouvi dizer que você conseguiu algum dinheiro. Dinheiro sério. Darius andou pela sala tocando um vaso Ming inestimável. Comecei a pensar em velhos tempos, sobre como você me abandonou quando os policiais apareceram. Você me deve, Ellie. Você me deve 4 anos da minha vida. Eu não sabia que você estava roubando o lugar, Jane implorou. Você me disse que estava apenas pegando uma receita. Não importa o que você sabia, importa como parecia. Darius inclinou-se sobre a mesa. Seu hálito fétido, e agora parece que a herdeira da fortuna Sterling é uma cúmplice de roubo à mão armada. A porta se abriu novamente. Beatrice estava ali flanqueada por Julian e o investigador particular Kellen Reed. Beatrice parecia triunfante. Bem, Beatrice ronronou, entrando na sala. Parece que o rato quieto tem um passado muito barulhento de cúmplice de roubo. Minha bondade, Jane, Arthur ficaria devastado em saber que deixou sua empresa para um criminoso comum. Jane olhou de Darius para Beatrice. Era uma emboscada. Aqui está o acordo, querida, Beatrice disse, colocando um documento na mesa. Você assina o controle total da propriedade para mim e Julian agora mesmo. Nós lhe daremos um estipêndio generoso, digamos 10.000 por ano, para viver tranquilamente em algum lugar distante. E o Sr. Hayes aqui? Ela gesticulou para Darius. Esquecerá que ele alguma vez a viu. E se eu não fizer? Jane perguntou, sua voz mal audível. Então amanhã de manhã o Sr. Hayes vai ao promotor distrital. Beatrice sorriu cruelmente. E em vez de viver em uma mansão, você estará vivendo em uma cela. A escolha é sua, família. O silêncio na biblioteca de Oakwood Manor era pesado, sufocante. Era o tipo de silêncio que geralmente precede um tiro. Jane olhou para o documento que Beatrice tinha deslizado pela mesa de mogno. Era um contrato de quitação e uma renúncia voluntária de executor. Se ela assinasse, ela estaria segura. Ela poderia voltar a ser uma ninguém, vivendo em um pequeno apartamento longe dos tubarões internos italianos e dos fantasmas de seu passado. Darius estava sorrindo para ela, um predador cheirando sangue. Beatrice estava verificando seu relógio como se destruir uma vida fosse apenas mais um compromisso em sua agenda. Tic-tac, querida, Beatrice disse, batendo uma unha manicure na mesa. Minha oferta expira em 5 minutos. Depois disso, eu ligo para o comissário de polícia. Nós jogamos bridge às terças-feiras. Jane olhou para a caneta. Sua mão pairou sobre ela. Ela pensou em Arthur. Ela pensou nas noites tardias que ele tinha passado contando a ela sobre como ele construiu seu império. Não pegando o caminho fácil, mas ficando firme quando todo mundo fugiu. Integridade, Jane, ele tinha dito a ela uma vez, sua voz rouca pela idade. É a única coisa que eles não podem taxar
E a única coisa que eles não podem roubar, você tem que dar de graça. Não a dê jamais. Jane retirou a mão. Ela ficou de pé, sua coluna enrijecendo. O medo ainda estava lá, frio e afiado em seu estômago, mas algo mais estava subindo para encontrá-lo. Raiva. Não, Jane disse. Beatrice piscou. Sinto muito. Eu disse não, Jane repetiu mais alto desta vez. Ela olhou diretamente para Darius. Eu tinha 19 anos. Eu era estúpida. Eu estava apaixonada por um homem mau. Mas eu não sabia que você ia roubar aquela farmácia até que você saiu correndo com uma arma. Eu não peguei um centavo daquele dinheiro. Eu fui embora porque eu era uma criança aterrorizada. Ela virou-se para Beatrice. Você quer me destruir? Vá em frente, conte ao mundo. Arrastem meu nome na lama. Mas eu não estou assinando isto. Arthur me escolheu. E eu não vou deixar você roubar o que ele construiu só porque você encontrou um esqueleto no meu armário. O rosto de Beatrix se contorceu em uma máscara de puro veneno. Sua garota tola. Você pensa que a verdade importa? Esta é a corte da opinião pública. Até amanhã de manhã você não será a sobrinha enlutada. Você será a gangster. A diretoria votará você para fora. A juíza revogará seu status. Então faça, Jane disse, apontando para a porta. Saia da minha casa. É a nossa casa, Julian gritou, dando um passo à frente, seus punhos cerrados. Não ainda, Jane disse calmamente. Segurança? 2 guardas de segurança corpulentos que estavam esperando no corredor entraram. Eles olharam para Jane, depois para os Sterling. Eles não se moveram por um segundo. A tensão era palpável. Quem assinou seus cheques? Escoltem a senhora Sterling, Davis e seus convidados para fora da propriedade. Jane comandou, sua voz ecoando a autoridade de Arthur. Agora, os guardas se moveram. Vamos, pessoal, um deles disse colocando uma mão no ombro de Julian. Não me toque, Julian afastou a mão. Beatrix pegou sua bolsa, seus olhos queimando buracos em Jane. Você acabou de assinar sua própria sentença de morte, Jane. Vamos, Darius. Temos uma delegacia de polícia para visitar. Eles saíram furiosos. As pesadas portas da biblioteca bateram, deixando Jane sozinha. Seus joelhos finalmente cederam, e ela desabou na cadeira de couro de Arthur, enterrando seu rosto em suas mãos. Ela soluçou, profundos, soluços intensos. Ela tinha mantido sua posição, mas a que custo? As consequências foram instantâneas e nucleares. Às 6h03 da manhã seguinte, as vans de notícias estavam enfileiradas do lado de fora dos portões de Oakwood Manor. As manchetes eram brutais. A crônica de Bridgeport, de motorista de fuga a bilionária, o passado criminoso secreto da Eris Sterling. Notícias do Canal 8. A polícia investiga Jane Vance por papel em roubo à mão armada de 2019. Jane não conseguia ligar a TV sem ver sua foto de formatura do ensino médio ao lado de uma foto de fichamento de Darius. Beatrice tinha dado uma entrevista exclusiva, chorando na câmera sobre como ela temia pela segurança de seu pai em seus últimos dias, implicando que Jane poderia tê-lo machucado, embora ela tivesse prova zero. Samuel Thorne chegou lutando seu caminho através do grupo de imprensa. Ele parecia grave. É ruim, Jane, Thorne disse, jogando uma pilha de jornais na mesa da cozinha. O preço das ações da Sterling Shipping caiu 12% esta manhã. O Conselho de Diretores está convocando um voto de emergência de desconfiança. Eles querem invocar a cláusula de moralidade nos estatutos corporativos para despojá-la do poder de voto. Eles podem fazer isso? Jane perguntou, seus olhos vermelhos pela falta de sono. Se você for acusada de um crime grave. Sim, Thorne disse. E o detetive Callahan da PD de Dayton está a caminho para cá. Eles estão reabrindo o caso arquivado com base no novo testemunho de Darius. Ele está mentindo, Jane disse. Ele está dizendo que eu planejei com ele. Eu não fiz. É a palavra dele contra a sua, Thorne disse andando pela cozinha. E agora, ele é a vítima que cumpriu pena. E você é a garota rica que escapou. Júris odeiam essa dinâmica.
Thorne parou de andar e olhou para ela. Jane, precisamos de um milagre ou precisamos de sujeira? Beatrice pagou para Darius vir aqui. Nós sabemos disso. Mas precisamos provar isso. Eles disseram algo? Algo específico? Eles apenas me ameaçaram, Jane disse. Beatrice me ofereceu 10.000 por ano se eu assinasse. Extorsão, Thorne murmurou, mas sem prova. Jane de repente sentou-se reta. Espere, a biblioteca. O que sobre isso, Arthur? Jane disse, uma memória acionando. Cerca de 6 meses atrás, Arthur ficou paranoico que a equipe estava roubando seu uísque escocês. Ele tinha uma câmera instalada, escondida no olho do busto de César na estante. Os olhos de Thorne arregalaram. Estava ligada. Eu não sei, Jane disse, levantando-se apressadamente. Ele costumava verificar no seu iPad. Eu nunca toquei. Eles correram para o escritório. Thorne encontrou o velho iPad de Arthur na gaveta da mesa. A bateria estava morta. Thorne tateou por um carregador, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele o plugou. Eles esperaram pelo logo da Apple aparecer. Pareceu uma eternidade. A tela acendeu. Thorne adivinhou a senha. O aniversário de Arthur. Ele navegou para o aplicativo de segurança doméstica. Câmera da biblioteca, Thorne sussurrou, tocando o ícone. Ele rolou de volta para a tarde anterior. Lá estava, vídeo de alta definição. Sem áudio, mas a imagem era cristalina. Você podia ver Darius inclinado sobre a mesa. Você podia ver Beatrice bater o documento. Você podia ver a agressão na linguagem corporal de Julian. É só vídeo. Thorne suspirou, desanimando. Mostra uma discussão acalorada, mas sem áudio. Eles podem alegar que estavam apenas negociando um acordo. Não prova extorsão. Não prova que eles pagaram Darius para mentir. Jane desabou. Então é inútil. Não inútil. Thorne estreitou os olhos, mas não uma arma fumegante. Precisamos de algo que ligue a conta bancária de Beatrix ao bolso de Darius. E precisamos disso antes da audiência de emergência amanhã. Thorne puxou seu telefone. Estou ligando para um associado meu. O nome dele é Miller. Ele costumava ser crimes cibernéticos do FBI. Se Beatrice moveu dinheiro para um criminoso condenado, ela deixou um rastro. Vá se vestir, Jane. Temos uma guerra para lutar. A audiência de inventário de emergência foi marcada para quarta-feira. A sala do tribunal estava lotada. Parecia que a cidade inteira de Litchfield tinha saído para assistir a gangster Ares ser derrubada. Beatrice sentou na primeira fila, parecendo a filha enlutada e preocupada. Ela vestia um modesto terno azul marinho e um colar de cruz. Ao lado dela sentou-se Darius Hayes, parecendo desconfortável em uma gravata flanqueado pelo Sr. Henderson. A juíza Blackwell parecia furiosa. Ela odiava circos de mídia em sua sala de tribunal. Este tribunal está em sessão. Blackwell estalou. Sr. Henderson, você apresentou uma moção de emergência para remover a senhorita Vance como executiva e congelar os bens. Sim, sua honra. Henderson ficou de pé, exalando confiança. Novas evidências vieram à tona sobre o caráter da senhora Vance. Ela é atualmente o sujeito de uma investigação policial ativa sobre um roubo à mão armada grave. Nós acreditamos que ela é um risco de fuga e completamente inadequada para gerenciar a propriedade Sterling. Temos uma testemunha, o Sr. Darius Hayes, preparado para testemunhar sobre seu histórico criminal. Um histórico criminal que ela escondeu deste tribunal. Beatrice gritou de seu assento. Sente-se, Sra. Sterling Davis. A juíza Blackwell avisou. Ela virou-se para Thorne. Sr. Thorne, a reputação de sua cliente está levando uma surra. O que você diz? Thorne levantou-se. Ele parecia calmo. Demasiado calmo. Ele caminhou para o centro da sala carregando uma pasta manila simples. Sua honra, Thorne começou, sua voz barítona e suave. A defesa concorda que o caráter é a questão central aqui. No entanto, nós acreditamos que a cláusula de caráter que Arthur Sterling escreveu em seu testamento é o único padrão legal relevante.
A cláusula é irrelevante se ela estiver na prisão, Henderson argumentou. Ela está na prisão? Thorne perguntou. A última vez que verifiquei. Uma investigação não é uma condenação. Mas vamos falar sobre o Sr. Hayes. Thorne virou-se para Darius. Sr. Hayes, você afirma que a senhorita Vance planejou o roubo com você? Sim, Darius grunhiu. Ela desenhou o mapa. Eu vejo, Thorne disse. E você se apresentou agora, 4 anos depois, puramente por um senso de dever cívico para garantir que a justiça fosse servida. Está certo, Darius zombou. Não tinha nada a ver com os $50.000 transferidos para sua conta corrente no Dayton Mutual Bank 3 dias atrás. A sala ficou mortalmente silenciosa. Beatrice congelou. Henderson deixou cair sua caneta. Objeção! Henderson gritou. Uma especulação. Eu tenho os registros bancários bem aqui, Thorne disse, puxando uma folha da pasta. Cortesia de uma intimação executada esta manhã. Uma transferência bancária da Sterling Davis Personal Holdings para Darius Hayes, data 18 de novembro, valor $50.000. Thorne caminhou até Beatrice, deixando cair o papel na mesa na frente dela. Agora Thorne virou-se de volta para a juíza. Por que uma rica socialite enviaria $50.000 para um criminoso condenado que ela nunca conheceu? A menos que, claro, ela estivesse comprando seu testemunho. Isso é uma mentira, Beatrice gritou, levantando-se. Foi caridade. Ele é um jovem problemático. Eu estava ajudando-o a se reerguer. Caridade? Thorne levantou uma sobrancelha. Interessante, porque nós também temos as imagens de segurança da biblioteca de Oakwood Manor. Thorne sinalizou o escrivão. O vídeo do busto de César tocou na tela grande. Mostrou Beatrice batendo os papéis. Mostrou Darius intimidando Jane. Enquanto este vídeo carece de áudio, Thorne narrou, combinado com a transferência bancária, ele pinta um quadro muito claro. Isto não era caridade, sua honra. Isto foi manipulação de testemunha. Isto foi extorsão. Isto foi uma conspiração para defraudar o tribunal. O rosto da juíza Blackwell ficou de um tom aterrorizante de vermelho. Ela olhou para Henderson. Conselheiro, você sabia sobre este pagamento? Eu não tinha ideia, sua honra. Henderson gaguejou, afastando-se de Beatrice, como se ela fosse radioativa. Eu me recuso. Eu não posso representar esta cliente. Você não pode me deixar. Beatrice agarrou seu braço. Eu paguei a você uma taxa de retenção. Sr. Hayes, a juíza Blackwell olhou para Darius. Eu sugiro que você comece a falar. Se você mentir para mim agora, eu adicionarei perjúrio à sua violação de liberdade condicional. E você voltará para a prisão por um tempo muito, muito longo. A senhora Sterling Davis pagou a você para mentir sobre a senhorita Vance. Darius olhou para a juíza, depois para a aterrorizada Beatrice e finalmente para os guardas de segurança de rosto de pedra bloqueando a saída. Ele percebeu que o jogo tinha acabado. Ele não ia para a cadeia por uma senhora rica que o olhava como se ele fosse lixo. Sim, Darius disse, sua voz rachando. Ela me encontrou em Ohio. Disse que se eu viesse aqui e dissesse que Ellie era a mente mestra, ela me daria 50 mil agora e outros 50 quando o testamento fosse derrubado. Ellie não sabia nada sobre o roubo. Ela estava apenas esperando no carro. A sala do tribunal irrompeu. Repórteres estavam gritando perguntas. Beatrice desabou em sua cadeira, soluçando histericamente. Julian tentou sair pela porta dos fundos, mas foi bloqueado por um oficial de justiça. Jane sentou-se perfeitamente imóvel na mesa do autor. Ela sentiu uma mão em seu ombro. Era Thorne. Acabou, Jane? Ai, ele sussurrou. Mas Jane balançou a cabeça. Ela levantou-se lentamente. Não, Jane disse, sua voz firme. Não acabou. Ainda não. Ela pegou o microfone na mesa. O guincho de feedback silenciou a sala. Sua honra, Jane disse. O testamento, a cláusula de caráter.
A juíza Blackwell bateu seu martelo para silenciar a multidão. Senhorita Vance, o testamento de Arthur declarou que eu tenho a discrição de despojar a família de sua herança se eles provarem serem dignos, Jane disse, virando-se para encarar sua tia e primos. Eu hesitei antes porque eu queria acreditar que eles ainda eram família. Eu queria acreditar que havia algo de bom neles. Ela olhou para Beatriz, que agora estava olhando para ela com olhos borrados de rímel, implorando silenciosamente. Mas você não apenas tentou pegar o dinheiro, Jane disse, sua voz tremendo de emoção. Você tentou tirar minha liberdade. Você tentou me mandar para a prisão por um crime que eu não cometi. Você tentou apagar minha vida. Jane respirou fundo. Estou invocando a cláusula com efeito imediato. Não, Julian gritou. Você não pode. Isso é milhões. Beatrice Sterling Davis, Jane anunciou. Eu a despojo dos álbuns de fotos. Você não merece as memórias de um homem que você desprezou. Marcus Sterling, Jane continuou, encontrando-o na multidão. O perdão da dívida é revogado. Você deve à propriedade $450 mil pagáveis imediatamente. Se você não puder pagar, a propriedade confiscará seus bens. Marcus colocou a cabeça nas mãos. E Julian, Jane olhou para o menino que tinha zombado de seus sapatos. A picape fica comigo. Você pode andar. Mas e nós? Beatrix chorou. Estamos arruinados. Não temos nada. Vocês têm o que começaram, Jane disse friamente. Vocês mesmos. E eu penso que vocês encontrarão que essa é uma companhia muito solitária. Ela virou-se para a juíza. E sua honra, eu gostaria de apresentar acusações contra Beatrice Sterling Davis e Julian Sterling por extorsão e tentativa de fraude. Concedido, a juíza Blackwell disse com um aceno de satisfação sombria. Oficial de justiça, leve-o sob custódia. Enquanto as algemas estalavam nos pulsos de Beatrix, os mesmos pulsos que tinham usado pulseiras de diamante apenas minutos atrás, a sala do tribunal irrompeu em caos. Mas Jane não assistiu. Ela virou-se para Samuel Thorne. Leve-me para casa, Samuel, ela disse. Eu tenho uma empresa para gerenciar. 6 meses depois, a neve tinha derretido dos terrenos de Oakwood Manor, substituída pelos verdes vibrantes da primavera. A propriedade, antes um túmulo de silêncio e poeira sob a negligência de Beatrix, estava agora viva. Jardineiros estavam cuidando das rosas, as favoritas de Arthur, e as janelas estavam abertas para deixar o ar fresco entrar. Dentro do escritório, Jane Vance sentou-se atrás da maciça mesa de carvalho. Ela não estava mais usando o vestido da loja de segunda mão. Ela vestia um blazer creme sob medida, seu cabelo puxado para trás em um coque profissional nítido. Ela não parecia um rato ou uma desgarrada. Ela parecia uma Sterling. Em frente a ela sentava-se Sarah Jenkins, a COO da Sterling Shipping. Os números trimestrais estão em alta de 15%, Jane Sarah disse, tocando em seu tablet. A decisão de expandir a frota para o setor de energia renovável foi um risco, mas está compensando. O conselho está impressionado. Eles pararam de perguntar sobre sua idade e começaram a pedir seu conselho. Jane sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Isso é bom de ouvir, Sarah. Arthur sempre disse que o transporte marítimo era sobre ver para onde a maré estava indo, antes de qualquer outra pessoa. A porta se abriu e Samuel Thorne entrou. Ele parecia menos como um tubarão esses dias e mais como um tio orgulhoso. Reunião encerrada? Thorne perguntou enquanto Sarah reunia seus arquivos. Acabei de terminar, Jane disse. Me acompanhe para fora, Samuel. Eles passearam pelo corredor, passando pelos lugares onde os retratos da família costumavam pendurar. Jane tinha tirado as pinturas dos ancestrais que tinham construído o império na ganância. Em seu lugar, ela tinha pendurado fotos dos trabalhadores, dos marinheiros, dos estivadores, da equipe administrativa que realmente mantinha a empresa funcionando. Eu tenho uma atualização sobre os ex-herdeiros.
Thorne disse silenciosamente enquanto eles pisavam na varanda. Jane pausou. Me diga. Beata Trick aceitou um acordo de delação premiada, Thorne disse. 2 anos em segurança mínima por manipulação de testemunha e tentativa de extorsão. Ela está atualmente trabalhando na lavanderia da prisão. Ouvi dizer que ela não é muito popular com os outros detentos. Jane olhou para a entrada. E os meninos? Marcus declarou falência na semana passada. A propriedade confiscou seu condomínio e seu carro para pagar a dívida. Ele está atualmente vivendo em um apartamento estúdio em Queens, trabalhando telemarketing. Thorne riu secamente. E Julian? Bem, essa é a parte mais poética. Ele está trabalhando como manobrista em um hotel em Los Angeles. Ele passa seus dias estacionando Ferraris que ele não pode dirigir. Jane assentiu lentamente. Não havia alegria em seus olhos, apenas um senso de equilíbrio restaurado. Eu não os odeio, Samuel. Eu não penso mais neles. Essa é a vitória definitiva, Thorne observou. Indiferença. Eles caminharam pelo caminho de pedra em direção à garagem. Estacionada lá, brilhando à luz do sol, estava a picape Ford 1998 de Arthur. Estava polida. O motor refeito, a ferrugem se foi. Parecia melhor do que qualquer carro esportivo. Para onde você vai? Thorne perguntou. O aeroporto, Jane disse, abrindo a porta do lado do motorista. Estou voando para Ohio. Comprei a velha lanchonete onde eu costumava trabalhar. Estamos transformando-a em uma cozinha comunitária para pessoas que precisam de uma refeição. Estou nomeando-o de Lugar de Arthur. Thorne sorriu, seus olhos enrugando nos cantos. Ele teria amado isso. Você sabe, Jane, quando ele escreveu aquele testamento, ele me disse que não estava procurando por alguém que soubesse como ser rico. Ele estava procurando por alguém que soubesse como era sentir-se pobre. Ele sabia que você era a única que não deixaria o dinheiro mudar quem você é. Jane subiu na picape. Ela agarrou o volante, o mesmo volante que Arthur tinha segurado por 20 anos. Ele estava errado sobre uma coisa, no entanto, Jane disse, ligando o motor. Ele ronronou com um rosnado baixo e constante. Oh, o dinheiro me mudou, Jane disse, olhando para a mansão que era agora um lar, não uma fortaleza. Me deu uma voz, e eu nunca mais serei quieta. Ela engatou a picape e dirigiu pela longa entrada, passando pelos portões de ferro, e para um mundo que finalmente sabia seu nome. A mulher quieta tinha falado, e o eco duraria por gerações. E essa é a história de Jane Vance. Ela provou que a dignidade vale mais que diamantes e que o silêncio nem sempre é um sinal de fraqueza. Às vezes é apenas a calma antes da tempestade. A família Sterling aprendeu da maneira difícil que quando você trata as pessoas como se elas fossem invisíveis, você nunca vê o golpe vindo. O legado de Arthur Sterling não era seu dinheiro, era seu julgamento de caráter. Ele sabia que a garota que limpava seus pisos era a única apta a sentar em seu trono. O que você pensa? Jane fez a coisa certa ao pegar tudo? Ou ela deveria ter mostrado misericórdia para sua família apesar da crueldade deles? Se você estivesse nos sapatos dela, você teria assinado os papéis ou lutado de volta. Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de karma e justiça, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.